Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2023. Como você sabe, nesse primeiro trimestre de 2023, nós estamos estudando sobre santidade. E a lição de hoje é a lição de número 3, e o tema é: o temor a Deus é o caminho da santificação. Seja assinante do ebdemfoco.com e tenha mais tempo para estudar. Isso mesmo, nós que damos aula, precisamos preparar a aula. E muitas vezes nos falta tempo para preparar a aula. E o ebdemfoco.com disponibiliza para você os slides da EBD prontos para serem usados. Isso mesmo, se você ministra o conteúdo das revistas da CPAD na sua escola bíblica, você deve ser um assinante do ebdemfoco.com. Os slides da revista CPAD são 100% baseados na revista, imagens de qualidade e prontos para serem usados. O conteúdo da assinatura são dos slides de adultos, slides de jovens, além dos bônus, slides de escatologia, sermões em PDF e curso básico de teologia, além de uma diversidade de cursos, inclusive cursos de capacitação para o professor. Por isso, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984-2441-20. Lembrando também que se você faz o uso do nosso slide, na sua EBD, tire uma foto da sua ministração e envie para nós no nosso Instagram ebdemfoco oficial, @ebdemfoco.com _oficial, melhor dizendo. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. Texto principal: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Bom, esse Eclesiastes, Salomão, o pregador, escreveu Eclesiastes em formatos de pregações, de sermões. Ele fala sobre uma diversidade de temas. Ele fala sobre a vaidade da vida, sobre os valores da vida, sobre as conquistas que o homem pode ter, mas no final ele diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. De todas as conquistas, de todos os benefícios, de tudo que o homem deve fazer, pode usufruir, ele deve temer a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Resumo da lição: o temor do Senhor conduz os passos de quem quer seguir pelo caminho da santificação. Temendo a Deus, nós nos santificamos pelo prazer de agradá-lo e por saber que o pecado é uma ofensa gravíssima contra Deus. O objetivo da lição é explicar o que significa temer ao Senhor, apresentar um panorama do livro de Eclesiastes e compreender que o temor do Senhor conduz o crente no caminho da santificação. O temor do crente ao Senhor não é um temor de medo ou pavor, mas subordinação, uma reverência que conduz à santificação. O texto bíblico se encontra em Eclesiastes capítulo 12, verso de 1 a 14. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, como de costume, mas você deve fazer um estudo sobre esse texto e, de preferência, como ainda você estará preparando a aula, deve estudar o livro de Eclesiastes, que é muito importante. Nossa introdução. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o caminho para a santificação. Provérbios 9:10. Ele não pode ser confundido com ter medo de Deus ou de ir para o inferno. Falei agora há pouco. O temor ao Senhor é uma
subordinação, né? É uma submissão, uma reverência que nos leva a agradar a Deus por amor, por gratidão, por graça, não por medo, por pavor. Medo no sentido pavor. A expressão temor aqui não está no sentido de pavor, de medo, de pânico, mas no sentido de submissão, de reverência a quem é soberano. Temer ao Senhor é reverência e gratidão por tudo que Ele é e faz por nós. O temor a Deus produz uma vida de santidade e nos livra do medo e do julgamento divino. Muito bem, então vamos lá. Primeiro tópico, o temor ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo. Isso é muito importante, né? Ainda existe uma grande quantidade de crentes que tem medo, tem pavor de Deus, né? E é importante que o professor explore isso com seus alunos. Temer ao Senhor não é ter pavor, não é ver Deus como um déspota, como alguém cruel. Temer a Deus é reverência, é submissão, é adoração a Ele, porque Ele é digno. Quando se fala em temor, a primeira coisa que vem à nossa mente é medo e assombro. Apesar disso, o temor do Senhor é algo diferente. Ele não causa opressão, insegurança e perturbação. Ele traz segurança e paz. Temer a Deus é estar debaixo da proteção de Deus. Temer a Deus é estar debaixo das mãos de Deus. Temer a Deus é se entregar a Ele, é se render a Ele para ter proteção que só Ele pode dar, para ter a paz que só Ele pode dar. Afinal, como ter intimidade com alguém de quem você tem medo e pavor? Isso é impossível, seria uma relação doentia e prejudicial. Então, que o professor explore com seus alunos esta ideia de que nós precisamos entender que temer a Deus é reverenciá-lo, temer a Deus é obedecê-lo, temer a Deus é tê-lo em alta estima e não ter pânico, ter pavor dele, porque não é essa a ideia de temor, né? As pessoas, os cristãos precisam entender que temer a Deus é reverenciá-lo, é adorá-lo, é reconhecê-lo como soberano do mundo, como Senhor de toda a eternidade e não ter medo dele. O cristão não deve servir a Deus por ter medo dele ou por ter medo de ir para o inferno, mas por amor e gratidão, por ele ter enviado seu próprio filho para resgate da humanidade. Há quem diga, né, um certo escritor, eu não recordo aqui o nome, mas ele diz que a pessoa que serve a Deus por medo do inferno, essa pessoa, sem dúvida nenhuma, não conheceu Jesus. Porque nós adoramos Jesus por amarmos Ele, por gratidão a Ele, pela nossa submissão a Ele, nos submetemos a Ele por ser Ele quem é. Não podemos servir a Deus, fazer a obra de Deus por medo de ir para o inferno. Não podemos ser cristãos porque não queremos ir para o inferno. Nós temos que ser cristãos por causa de Cristo. Eu me lembro de um escritor que diz que Jesus nunca disse que ia para o céu. Ele sempre disse que voltava para o Pai. Não é que Jesus não voltaria para o céu. É que na ideia de Jesus, muito provavelmente, mais importante do que um lugar geograficamente falando, é quem está lá, né? Nosso temor ao Senhor é um temor de reverência. Nós não temos medo do inferno. Nós não temos medo do inferno, porque o inferno destrói, pune. Nós amamos Cristo. Nós não queremos o inferno, porque essa não é a vontade de Deus. Temer a Deus inclui respeitá-lo, dar-lhe um lugar de glória, honra, reverência, ações de graça, louvor e proeminência que ele merece.
Quem teme ao Senhor é diferente de quem tem medo de Deus, que se esconde e esconde o pecado dele, né? A pessoa que tem medo, ela se esconde. A pessoa que tem temor, ela se submete. Isso é importante. Quando você faz alguma coisa por medo, é porque você não reconheceu a grandeza dessa pessoa. Adão e Eva, depois de pecarem, se esconderam de Deus por medo. Já o temor do Senhor é o caminho da comunhão e intimidade com o Todo-Poderoso. O temor define a quem a pessoa serve. Servimos a quem tememos. Quem teme a Deus não tem nada a esconder dele e por isso não quer ficar longe do Senhor. Busca sempre a sua presença e proximidade. Além disso, faz um constante autoexame para evitar fazer algo que venha desagradar a Deus, quer seja em pensamento, ato ou mesmo omissão. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso aqui é importante, né? Refletamos sobre o que o salmista escreveu no Salmo 139. Né? Nós estamos falando aqui que servimos a quem tememos. Né? Tememos a Deus, não porque temos medo. Né? Quem teme a Deus não tem medo. Né? Não tem medo dele, não tem medo de esconder nada dele, porque o temor a Deus é um relacionamento. Né? Nós precisamos, né, estarmos sempre nos avaliando sobre essas questões de como está a nossa comunhão com Deus. Né? O salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelo teu caminho, pelo caminho da verdade. Né? Nós precisamos fazer esta autoavaliação. Existe um problema gravíssimo entre as igrejas, que a membresia não faz esse autoexame, né? E é importante. Eu lembro da lição passada que nós falamos sobre Davi. Davi cometeu alguns erros, né? E os seus pecados, o erro de não ir para a guerra, de ficar ocioso, o erro de ficar olhando a mulher dos outros e adulterar com ela, o erro de tentar, de maquinar e matar o marido dessa mulher. E o outro erro que Davi cometeu foi de pensar que tudo estava escondido. Foi de não fazer um autoexame, colocando Deus como avaliador. Ele mesmo se autoavaliava e pensava que ele podia ficar calado, que tudo ia se resolver. Mas essa não é a verdade. Nós precisamos fazer uma avaliação. E o salmista ainda diz que Deus, ele ora a Deus: Senhor, olhe para mim e veja se há em mim algum caminho mau. Guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Aquele que teme a Deus não anda preocupado em agradar os outros ou receber aprovações deles. Paulo repreendeu Pedro por sua atitude à mesa com os irmãos em Antioquia, pois estava comendo em harmonia com judeus e gentios, mas deixou a mesa com a chegada de alguns irmãos da circuncisão. Pedro temia os obreiros conservadores de Jerusalém, e isso levou a um comportamento hipócrita. Olha só que coisa incrível este argumento aqui, né? Aquele que teme a Deus não anda preocupado em agradar os outros, né? Isso é importante. Se eu temo a Deus, se eu estou debaixo da proteção de Deus, se eu agrado a Deus, não me importa se eu desagrado outros, né? E aqui nós temos o exemplo do apóstolo Pedro. Ele no meio de alguns irmãos mais conservadores, ele tinha uma conduta. No meio dos irmãos que ele que não eram tão conservadores assim, ele já tinha outra conduta. E quando chegou um terceiro grupo, o grupo dos circuncisos, ele ficou então apavorado. E Paulo então o repreende, dizendo que ele não pode ter esse comportamento dúbio. O temor do Senhor exige intimidade com ele. O salmista afirma que o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Muitas pessoas estão enganadas quanto à verdade do Evangelho, influenciadas por mensagens que apresentam um Deus que faz barganha com seus fiéis, que não se apresenta como Senhor e Juiz.
É importante a gente conversar sobre isso, irmãos. É muito importante, né? As pessoas estão enganadas quanto ao Evangelho, pensando que o Evangelho fala de um Deus que aceita suborno, que aceita barganha, que é conivente com o erro. E não é. O segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber o conserto. Muitas pessoas estão enganadas quanto à verdade do Evangelho, influenciadas por mensagens que apresentam um Deus que faz barganha com seus fiéis, que não se apresenta como um juiz. É tudo que a pós-modernidade quer, é algo como este argumento. Deus é Pai, mas também deve ser conhecido como juiz, né? Hebreus 10, 30 e 31 diz: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Muito bem. Deus é Pai, mas também deve ser reconhecido como juiz. Deus castiga quem ama, diz o escritor aos Hebreus. Deus corrige. É importante a gente lembrar o seguinte, que a correção, né, o que a ação de Deus, ela nunca é somente punitiva, né? Russell Champlin diz isso, que a ação de Deus não é meramente punição, ela é pedagógica, ela é antes de tudo pedagógica. Quando Deus toca em nós, quando Deus nos admoesta, quando Deus fala conosco, ele não está apenas, como na perspectiva de alguns, ele não está maltratando, punindo alguém, mas ele está ensinando. A fala de conhecimento real a respeito do Pai tem levado, a falta, melhor dizendo, de conhecimento real a respeito do Pai tem levado algumas pessoas a viverem sem nenhum tipo de temor a Deus, né? Eu estava falando hoje na nossa escola bíblica sobre as premissas que se usam para um argumento. Muitas vezes a premissa errada leva a uma conclusão errada. Olha só, a falta de conhecimento real a respeito do Pai tem levado algumas pessoas a viverem sem nenhum tipo de temor a Deus, né? A falta de conhecimento leva o povo a desobedecer a Deus. As pessoas pensam que estão vivendo de uma forma que agrada a Deus, mas a premissa é errada. A premissa é pensar que Deus é tolerante com qualquer tipo de prática, e Deus não é. Então, falta conhecimento real a respeito de Deus para algumas pessoas. Por isso elas vivem sem temer a Deus. Muitos já não buscam mais a Deus e estão devagarzinho se afastando da intimidade com Ele. Em geral, só recebemos conselhos de pessoas mais chegadas a nós. Quem tem intimidade com Deus ouve e atende aos constantes ensinos do Espírito Santo para a manutenção da comunhão com Ele. Esse é o propósito da correção, sermos participantes da santidade de Deus. Não troque sua intimidade com Deus por prazeres momentâneos e efêmeros. Nós precisamos, né, aceitar a correção, porque, como eu já disse, a correção não é uma vingança, não é uma punição, ela é pedagógica para o nosso crescimento. O livro de Eclesiastes e as futilidades da vida. Eclesiastes é um livro poético de sabedoria. Eclesiastes faz parte do grupo de livros poéticos e livros sapienciais ou de sabedoria. Provérbios e Eclesiastes. Muitas pessoas dão o devido valor aos livros desta categoria, por entender que eles não contêm questões teológicas mais profundas, né? São eles os livros poéticos, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares de Salomão. O livro poético se encontra bem no meio da Bíblia. É importante você entender isso, é importante você conhecer estruturalmente a Bíblia. Todavia, aquelas pessoas que se dedicam com esmero no estudo desta coletânea de livros percebem que estes contêm não somente temas teológicos profundos, como em especial orientações para uma vida cristã de santidade, né? O Senhor fala para com seu povo através da linguagem disponível na época, né?
leis, normas, poesias e assim por diante. Deus faz a sua vontade. O autor condena a futilidade da vida e conduz o leitor a uma valorização do que realmente é importante, o abandono das vaidades deste mundo e a valorização da sabedoria que destaca o tempo de Deus. Ele apresenta uma sabedoria franca e tem como preocupação as fronteiras da vida. A vida de santidade acontece no cotidiano do cristão, não no extraordinário, como muitos pensam. Olha só que isso aqui é importante, o professor precisa discutir com os seus alunos. A vida de santidade acontece no cotidiano do cristão, não no extraordinário, como muitos pensam, né? Essa é uma questão importante, né? Que a nossa vida, ela acontece, a nossa vida a serviço de Deus, a serviço do reino, acontece de forma efetiva muito mais lá fora do que dentro do templo, né? Nós precisamos entender que a vida de santidade acontece no cotidiano do cristão e não no extraordinário, como muitos pensam. A estrutura do livro de Eclesiastes. Veremos um pouco, né? Aqui esse tópico acaba que demanda um certo conteúdo, mas é um conteúdo mais simples, né? Sem muita aplicação. Vamos lá. Veremos um pouco do conteúdo abordado no livro de Eclesiastes, cujo autor foi um dos homens mais sábios do mundo. Entretanto, ele deixou que os muitos casamentos com mulheres pagãs o fizessem pecar e se apartar do Deus que é santo. Olha só. Eclesiastes foi escrito por Salomão. Mas o texto diz que nos últimos dias de Salomão ele cedeu ao pecado de suas mulheres. Salomão perdeu o contato que ele tinha com Deus, o compromisso que ele tinha com o Senhor. E por essa razão, as suas esposas o levou ele ao pecado. No livro de Eclesiastes, Salomão trata de temas como a busca por satisfação e a espera da vida, opressão e justiça, tempo para todas as coisas e transitoriedade da fama. Veja alguns temas presentes em Eclesiastes, né? Salomão fala mesmo, né, no capítulo 2, né, tem até aqui a referência, do quanto ele se aplicou a dar prazer para a sua alma, né? Nós temos Eclesiastes aí nos demais capítulos, né? A aspereza da vida, opressão e justiça, tempo para todas as coisas e transitoriedade da fama. Todas as coisas são vaidade. Alguns temas dos capítulos 5 a 11 de Eclesiastes. Vamos lá. Nestes capítulos, Salomão vai tratar dos seguintes temas: a prática da religião, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. A corrupção política, né? Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes, né? Tá aqui o livro de Eclesiastes. Salomão falou sobre muitos temas, né? Muitos temas. Ele fala sobre as dificuldades, né? Fala sobre os anseios que nós temos dentro da religião, né? Porque às vezes a gente transforma o nosso relacionamento com Deus muito desgastante, né? Com uma prática religiosa muito fraca, muito simplista, né? Mas como diz o texto aqui, guarda o pé quando entrares na casa do Senhor. Chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que faz mal, né? A corrupção política, a vaidade da riqueza, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, o desamparo e a ignorância do homem. Provérbios sobre melhor né?
evitar os extremos, a busca pela sabedoria, protocolo de corte, frustração com desigualdades de retribuição, um destino em comum, a apreciação da vida, inadequação da sabedoria, diversos ditados práticos, um chamado para agir. Assim está, né, o livro de Eclesiastes. Como diz aqui, quem ama o dinheiro jamais dele se farda, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. E reflexões sobre o envelhecimento do ser humano, né? Como já é do seu conhecimento, o autor é alguém possuidor da sabedoria e que desfrutou ou mais diversos prazeres da vida, realizados de importantes construções e possuidor de riquezas. Contudo, o mais importante é o resultado no final da sua vida. Do que vale tudo se no final percebeu que correu atrás do vento? Podemos observar pelo exemplo de Salomão que quando se busca mais os prazeres deste mundo e menos o reino de Deus, o fim é sempre trágico, né? Salomão se preocupou em ter muitas mulheres, em crescer o reino, fez muitos acordos, mas no final tudo isso trouxe para ele um grande prejuízo. Outro tema que se destaca neste livro é o tempo adequado para todas as coisas. Salomão, nos capítulos 5 a 6, dá vários conselhos práticos a respeito da vida. Observe. Primeiro, guardar os pés e a boca quando estiver na casa de Deus. Cuidado com o amor ao dinheiro e cuidado com a cobiça, né? Olha só, Salomão viveu tudo isso e ele então nos dá este alerta. Guarda os pés, né? Guarda os teus pés. Não fica por aí andando para lá e para cá. O momento de celebração é um momento sagrado, é um momento importante, né? Temos que ter cuidado, ter bom senso. Cuidado com amor ao dinheiro, né? A própria Bíblia diz que aqueles que muito desejam dinheiro caem em profundas tentações. E cuidado com a cobiça, né? Desejar aquilo que não pode, desejar aquilo que está fora do alcance e que também é proibido. Nós precisamos ter este cuidado. O temor a Deus dá sentido à vida. O que dá sentido à vida é o temor do Senhor. O autor conclui o livro de Eclesiastes com uma interessante alegoria a respeito do envelhecimento. Ele deseja demonstrar o que realmente faz sentido na vida. O envelhecimento dos membros do corpo, como por exemplo a perda da visão, a tremedeira, a parte da audição, a perda da mobilidade e o cansaço são retratados por ele em Eclesiastes, né? Salomão escreve, né, sobre a brevidade da vida, sobre que a gente deve se apegar menos às coisas deste mundo, porque isso passa, tudo isso é passageiro. Ele também ilustra a chegada da morte de forma alegórica, antes que se rompa o fio de prata e se desfaleça o copo no corpo, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu, né? Nesse texto aqui, Salomão está explicando de forma muito clara, né, a brevidade da vida, que a gente tem que realmente experimentar servindo a Cristo, porque é a única perspectiva que se tem de vida após a morte, de uma vida após a morte, uma vida melhor, é através de Cristo. Em seguida, ele se lembra de que o Criador tem o controle de tudo, inclusive do tempo. A busca desenfreada pelo poder a qualquer custo, o relaxamento moral, a inversão de valores e a falta de referencial moral tem impactado a fé de muitos cristãos, né? O desejo do crente deve se voltar para o que é permanentemente e não ao que é transitório e efêmero. Sem o temor do Senhor, a vida não vale a pena ser vivida. É muito importante isso aqui. Como é importante isso aqui. Só faz sentido a vida se vivida para Cristo. O resto tudo é passageiro, tudo é bobagem. Nada nessa vida é de fato substancial para a nossa eternidade. O caminho da santidade e o tempo.
O autor de Eclesiastes teve muitas oportunidades na vida, mas as aproveitou de maneira errada. Todavia, ele não quis ir para o túmulo sem aconselhar os mais jovens a aproveitarem melhor o tempo de vida que é curto, né? Só quem sabe, né? Só quem sabe o quanto a vida é preciosa e o quanto ela é temporária, sabe o quanto é importante aproveitar o melhor que a vida tem, que é o melhor, que é Cristo. Temos que aproveitar para dar sentido à existência, né? Porque, como diz Salomão, um dia tudo isso se perde. Em geral, o jovem acha que a sua vitalidade e disposição nunca vão cessar, mas o tempo passa para todos e quando menos espera, a velhice chega. Quantas pessoas gostariam que o tempo voltasse para mudarem de atitude e aproveitarem melhor as oportunidades, mas o tempo não retrocede. Isso é importante, né? Uma vez passado, sempre passado, né? Não tem como a gente ficar esperando Deus definitivamente. Ele cuida de nós, né? Para que nós possamos aprender a viver melhor. O conselho final é temer a Deus e guardar os seus mandamentos nos dias da mocidade. Assim não haverá dias perdidos, correndo atrás do prejuízo causado por não saber usar o tempo a seu favor, né? Muitas pessoas dizem que o tempo é a moeda mais preciosa. É importante a gente saber que o tempo passa. Quanto antes o cristão se dedicar a uma vida de santidade, melhor será para o seu futuro, né? Você não deve esperar algo extraordinário, você não deve esperar um congresso. Você precisa começar. Você precisa começar agora a dedicar a sua vida a uma vida de santidade. Quem teme a Deus não tem medo do julgamento divino. O caminho da santidade produz no crente o desejo de ser diferente, e isso lhe dá segurança em relação à sua fé e fortalece a esperança para a salvação. A Bíblia não deixa dúvidas. Ela afirma que sem santidade ninguém verá o Senhor, né? O primeiro slide aqui diz: o caminho da santidade produz no crente o desejo de ser diferente, né? Quando a santidade opera em nós, nós somos transformados. Muita coisa muda. A Bíblia não deixa dúvida. Ela afirma que sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso o alerta do autor de Eclesiastes, porque Deus há de trazer o juízo, toda obra e até tudo que está coberto, quer seja bom, quer seja mal. O fato de que todos os seres humanos serão julgados por Deus está intimamente ligado à ideia de santidade de Deus. Ele, né, precisa julgar, não porque ele é mau, mas porque ele é justo, né? E porque ele é santo. Nós precisamos entender que as ações de Deus inerentes ao seu caráter santo, né? Como diz aqui o autor, por isso o alerta do autor de Eclesiastes, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e tudo que está coberto, quer seja bom, quer seja mal. O fato de que todos seremos julgados, todos os humanos serão julgados por Deus, está intimamente ligado à ideia da santidade de Deus. Deus julga porque é santo, Deus julga porque ele é poderoso. Nossa conclusão. Fazendo uma paráfrase de Eclesiastes 12, fica o seguinte conselho: jovem, aproveite enquanto tem bastante tempo de vida, para andar pelos caminhos da santidade, para servir ao Senhor e glorificar o seu santo nome. Viva no temor do Senhor, para que quando envelhecer, não se arrependa da forma como viveu. Saiba que um dia todos terão de se apresentar diante de Deus, que é amor, mas também é justo, e prestarão contas de todas as ações e palavras. Isso é importante. Nós não podemos viver a nossa vida como se nós não tivéssemos responsabilidades para com Deus. Muito bem, então chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.